estamos aqui reunidos no estúdio maravilhoso da Rádio Resgate para hoje estabelecermos mais um podcast Resgate no Lar, que é, na verdade, uma plataforma da Rádio Resgate coordenada, dirigida, criada e instituída pelo pastor Samir Zayed, que hoje está em outro evento, em outra responsabilidade, e me pediu que estivéssemos aqui. Nós vamos conversar hoje com uma moça chamada Bruna Ziada Camargo. A Bruna é uma médica veterinária, ela se formou no ano de 2013 com habilitação nessa área da veterinária. Ela é proprietária de uma boutique pet em Campo Grande desde 2015, atua na clínica de pequenos animais com ênfase em dermatologia e tratamento de leishmaniose. A Bruna, ela trabalha nesse ambiente de especialização, já foi supervisora de controle de qualidade, promotora técnica de laboratórios veterinários e reprodução de bovinos. Então ela já trafegou em ambientes da veterinária, da medicina veterinária, e hoje ela está aqui conosco para falar um pouco sobre a questão profissional, qual foi a motivação que ela teve para ser uma médica veterinária, o que a levou a esse ambiente, por que ela escolheu, dentre tantas estruturas da medicina veterinária, trabalhar com pet shop, o que significa a representatividade dos pets hoje no Brasil a nível de economia. Bom dia, Bruna, muito bem-vinda ao podcast Resgate no Lar da Rádio Resgate. Bom dia, pastor, bom dia a todo mundo que está ouvindo. É uma honra poder estar aqui compartilhando, né? Tanto da parte espiritual quanto da parte profissional nesse ambiente maravilhoso. Muito bem. Nós vamos começar o podcast como sempre o pastor Samir começa. Nós vamos seguir esse modelo, que é um modelo de fazer a abertura do podcast. Logo em seguida, nós estabelecermos uma oração. Então eu quero meditar aqui em Romanos 12, nos versículos 17 e 18, que diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amém? Nós sabemos que Paulo ele sempre está nos exortando a um ambiente de bondade, a um ambiente de bem, a um ambiente daquilo que é bom, né? E nós sabemos que essa instrução de viver em paz com todos, fazendo a nossa parte tanto quanto possível, Paulo está dizendo aqui que ele reconhece as nossas impotencialidades. Então, o que acontece nesse ambiente de Romanos 12? Ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós temos uma informação muito importante, que é o Pentecostes, que é uma palavra grega que significa 50º. O Pentecostes é uma celebração muito importante do calendário cristão, porque comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo e os seus seguidores ali naquele ambiente. O Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa. Ele ocorre no 10º dia depois da celebração da ascensão de Jesus. Por quê? Jesus ficou, depois da sua ressurreição, ele permaneceu 40 dias dando as últimas instruções para os seus discípulos, que ele chamou de apóstolos. Então, para que completasse os 50 dias que se completa a Páscoa até o último dia da grande festa de Pentecostes, sobraram 10 dias. Então foram 40 dias de Jesus ensinando os discípulos, e entre esses 40 dias e os 50 dias para se ter o Pentecostes, nós temos 10 dias a mais, porque da Páscoa até um Pentecostes são 50 dias, 40 de Jesus e 10 que os discípulos passaram orando. E é disso que eu quero falar, não é? Por 10 dias os discípulos oraram, e 10 dias de oração e alguns minutos de pregação de Pedro, que levaram 3.000 almas ao batismo. Então nós precisamos entender que talvez nesse tempo de hoje haja assim um pouco de inversão da igreja.
A igreja prega 10 dias e ora alguns minutos, quando deveria orar 10 dias e pregar alguns minutos, para que nós tivéssemos, então, ter essa propensão de seguir o modelo da Igreja Apostólica de Atos, ali no início da sua fundação, não é? Então, nós precisamos entender que, às vezes, a gente fica pensando muito no ativismo, que preciso jantar com alguém, preciso ir com alguém, preciso estar com alguém, preciso permanecer à mesa com alguém. E quanto tempo eu tenho permanecido num ambiente de oração? Então, o que aconteceu no Pentecostes, logo após a descida do Espírito Santo para aquelas 120 pessoas que estavam ali naquele lugar assentadas, na verdade, a conversão dessas 3.000 almas se deram basicamente por causa de uma estrutura de 10 dias de intercessão, com uma pregação de Pedro. Então, o que fundamenta e leva Pedro ao ambiente da conversão daquelas almas por meio do convencimento do Espírito Santo não foi, na verdade, a pregação em si, mas o que sustentou a pregação de alguns minutos, que foram 10 dias de oração. Então, entenda você, ouvinte da Rádio Resgate, que nós precisamos ter uma consciência ininterrupta de que a oração ela é importante. Obrigado, Deus, por esse momento que nós nos estabelecemos aqui nesse lugar, como despenseiros da palavra, como homens e mulheres que, vocacionados a um chamado, querem cumprir o propósito. Nós abençoamos em nome de Jesus, liberamos toda sorte de bênção que já está decretada pela palavra sobre a vida do pastor Samir, sobre a vida da pastora Magali, sobre a vida do Samirzinho, da Fernanda, da Chádia, da Sâmia. Nós abençoamos essa família em nome de Jesus e te pedimos que o Senhor continue os usando, para que em nome de Jesus eles continuem sendo bênção na vida de todos nós. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor, pela Rádio Resgate. Obrigado por essa ferramenta que o Senhor proporciona a nós para que nós pudéssemos, então, levar a palavra de Deus a todos os cantos da terra. Muito obrigado, Jesus. Nós agradecemos ao Senhor e se conosco em todo o tempo. Pois bem, doutora Bruna, médica veterinária, formada em 2013, desde 2015, portanto, aí há praticamente 9 anos, vem desenvolvendo um trabalho no pet shop, na verdade, numa clínica, faz ali cirurgias, tem tratado de animais de inúmeras famílias. Nós sabemos hoje que um animal doméstico, um cachorro, um gato, um pássaro, uma ave, são animais domésticos importantes e que geram um ambiente de afeto dentro do lar. Bruna, por que você, como médica veterinária, se formou e tomou uma decisão logo 2 anos depois da tua formatura de ser habilitada no Conselho Regional de Medicina Veterinária a abrir um pet shop e trabalhar nesse ambiente? O que te motivou a isso? E vamos antes, o que te levou a fazer medicina veterinária? Pastor, então, eu falo que eu nasci para ser veterinário. Porque desde pequenininha, desde que eu me lembro assim da minha consciência mesmo, eu sempre quis fazer veterinária. Muito disso pela influência do meu pai. Entendo. Porque a gente ia pra fazenda, tudo, e eu era daquela criança que em casa tinha que ter um cachorro, a gente ia pra fazenda, eu tinha que estar lá no meio, eu não queria ficar parada, eu queria estar lá no meio. Então assim, com 6 anos, eu ia pra lida junto com ele. Entendo. Então já montava no cavalo, ia pra lida, então eu sempre tava ali, e aquilo ali era a minha paixão mesmo. Então desde que eu me entendo por gente, eu me via sempre veterinária. Então eu nunca tive assim, vou fazer outras coisas. Minha opção sempre foi ser veterinária. Entendi. Então desde sempre. E eu ainda brincava na escola quando eu era pequena, né? Porque eu fui bem arteira. Eu falava assim, quando eu for fazer minha faculdade, que é o que eu quero fazer, vocês podem ficar tranquilos, eu não vou dar trabalho nenhum. E dito e feito. Paixão da minha vida. Entendi. Então, na verdade, esse ambiente derivado ali do trabalho do teu pai, na verdade, com fazenda, acabou gerando em você essa perspectiva, e você viu, na verdade, que você tinha uma conexão com essa estrutura. É isso que você queria, ponto final. Sim. Muito bem. Você faz medicina veterinária, são 5 anos, né, Bruna? 5. A faculdade de medicina veterinária, depois você se especializou. E
a Bruna tomou a decisão, então, de abrir um pet shop, que é, na verdade, uma clínica, né? Porque você trabalha ali com, como eu vi aqui no teu currículo, você trabalha com dermatologia e leishmaniose, é uma área de especialização tua. E você, por que você tomou a decisão, Bruna, de trabalhar com pet shop? Duas coisas. Realmente, a paixão pela parte clínica. Então, eu poder atender. Eu sou uma pessoa muito... que eu gosto de me relacionar. Então, eu gosto de parar, conversar, atender. Então, meus pacientes, meus clientes, todos eles ainda brincam, porque assim, eu sei a particularidade de cada um. Então, ali eu vi realmente onde eu conseguiria ser tudo isso. E aí, dá pra falar até uma coisa que a gente já conversou um dia. Eu sou turca, né? Então... a parte de empreender tá no meu sangue. E meu pai também, toda a vida. Então, parece que foi natural. Houve uma somatização dessa estrutura da tendência pessoal tua, sim, da sua genética de ser médica veterinária, aliada a essa estrutura também que a gente fala, que vem daí do povo árabe, que na verdade tem uma prospecção maior na área financeira, uniu o útil ao agradável, e daí você então... Meti a cara com a ajuda dos meus pais, montei e assim, Deus, né, direcionou muito para que eu tivesse o meu negócio, e aí eu sou extremamente realizada com aquilo ali. Bruna, o Brasil hoje tem considerado uma das maiores populações de animais de estimação do mundo. Estima-se que no Brasil hoje tem em torno de 144 milhões de pets nas casas. Incluindo ali, né, peixe, gato, aves, cães principalmente. E naturalmente a gente sabe que em virtude disso a demanda de serviços veterinários e pet shops tem crescido proporcionalmente a esse número. O que você percebe, Bruna, de 2015 a 2024, praticamente 9 anos, 10 anos, porque 2015 é incluído também, o que você percebe nessa demanda? Houve crescimento? Houve, na decorrência desse tempo, algum momento que isso aumentou, ou que declinou, ou que diminuiu? Como que é essa cadeia financeira? O que significa a economia em relação a pet shop no Brasil, sob o teu ponto de vista como administradora e como médica veterinária? Eu tenho notado assim, desde a minha formação até hoje, que aí, como eu formei em 2013, então são 11 anos já só de formação, e são 10, né, à frente da loja. O que eu noto é assim, existe uma crescente, não parou, essa crescente não para. Não existiu um momento que falou assim, deu uma baixa no mercado pet, não. Ele tem vindo numa crescente. Porém, às vezes se alguém olhar e falar assim, mas ao mesmo tempo que você vê abrir muito lugar, fecha muito lugar. Realmente, porque nós mudamos muito a parte cultural também nesse período. Entendi. Então, assim, hoje existia um tempo, por exemplo, quando eu estava na faculdade, cachorro ainda era mais animal. Hoje não. Hoje ele não... Eu acho que houve hoje uma tendência de humanização dos animais de estimação. Não, eu acho interessante que eu vejo às vezes as pessoas falarem com você sobre meu filho. Isso. Minha filhinha, eu trouxe minha filha para tomar banho, meu filho. Eu costumo falar que tem cachorro que se você virar para ele e falar assim, escuta, você é cachorro, viu? Ele responde, ele vai falar, não sou, nunca nem vi o que é um cachorro. Porque realmente, e muitas pessoas optando mesmo pelos pets ao invés de ter filhos humanos, porque ter o pet não significa que ele não vá desenvolver também essa parte, porque são tratados mesmo, são cuidados como filhos. Eu costumo brincar que eu sou a pediatra das minhas crianças. Por quê? Porque eles são filhos de alguém. Então, a responsabilidade sobre isso também é muito grande. E aí, diante desse cenário, aí a gente vem para a parte econômica. Então, quem não se atualizou e entendeu que hoje nós cuidamos dos filhos de outras pessoas, sim, né? Quem ainda se coloca no lugar de não... Talvez tenha ficado para trás. Mas a crescente do mercado, ela só vem subir. Até um ponto muito importante é que na pandemia,
a minha empresa, ela deu um boom de uns 25%. Enquanto o mundo estava todo em crise, o mercado pet estava crescendo muito. Por causa, talvez, do vazio afetivo no relacionamento de humanos com humanos, que foi proibido naquele período. As pessoas talvez tivessem o desejo de estabelecer um relacionamento afetivo com algo ou com alguém e acabou descarregando no pet, daí esse crescimento vertiginoso nesse período. Eu creio que seja isso. Foi muito bem significativo mesmo, até na época, né, todo mundo instável, pensando, e agora, como vai ser? E foi um tempo que eu olhei e falei, ué, que bênção, as coisas estão fluindo. E elas vêm vindo assim. Entendi. Ainda há um crescente. Bruna, sim, se fala hoje, né? Hoje as pessoas falam naquilo que nós chamamos de bem-estar animal. Hoje nós temos, como eu vejo lá na loja, alimentação especializada. E hoje também se fala em terapia comportamental para animais. Sim. Isso é uma realidade? É. Até porque... É uma tendência crescente ou isso veio para apenas como mais um modismo e de repente encerra? Não, inclusive é uma coisa que ela, cada dia mais ela vai ficar mais fixada. Porque nós pensamos assim, falamos sobre a humanização, né? E hoje os pets sendo filhos. Então nós trazemos também a parte comportamental. Porque existe a estrutura dos animais como um todo da parte de ter sempre um líder, ter isso, ter aquilo. E nas relações humanas nós não trabalhamos assim. Então, hoje, os animais têm sim desenvolvido alguns transtornos. Então, trata-se ansiedade. Mas como que você, por exemplo, como é que você consegue aferir? Porque quando se fala de transtorno, né? É um transtorno porque não é uma doença. Ela não está estabelecida. Mas como que você consegue, por exemplo, Bruna, diagnosticar? Vamos falar, você está falando da ansiedade. Uhum. Vamos falar só dela, porque, pelo amor de Deus, mas eu já recebi da médica veterinária das cachorras, da Isabela, uma fala de que as cachorras estavam com depressão, né? Inclusive é a Bruna aqui, a veterinária que está na minha frente. Aí eu falei, meu Deus do céu, cachorro com depressão, por quê? Porque fechou a porta da casa e puseram ela lá fora, deixaram só lá fora e elas começaram a ter um comportamento de vômito e aí a veterinária disse, não, isso é porque elas estão com depressão, abre a porta e põe elas dentro de casa que vai curar. E realmente o sintoma acabou. Então como é que você consegue, por exemplo, diagnosticar ansiedade num pet, num cachorro? Porque, por exemplo, diferente de nós, eles não vão ter a parte da racionalização. Então, tudo deles é leitura comportamental. Então, através eles são direcionados. Nós criamos as estruturas nos nossos pets. Então, por exemplo, um animal, ele é criado com uma dinâmica ele tem acesso à casa, ele tem acesso à casa, ele tem acesso à casa. Da noite pro dia ele não tem mais acesso, ele não consegue entender o que está acontecendo ali. Então, ele vai somatizar e realmente vai transparecer em comportamentos que aquilo ali para ele não está fazendo sentido. E aí, como o animal é metódico nesse sentido, você consegue notar essas mudanças comportamentais. Então, a gente trabalha muito na parte comportamental. É aí que é a estrutura. Bruna, hoje se fala que o Brasil movimenta anualmente em torno de 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. É o mercado do pet hoje no Brasil. E também nós temos uma estatística que o mercado de pet ele gera só de empregos diretos em torno de 300 mil vagas entre pet shops, clínicas veterinárias, indústria de ração e serviços relacionados como, por exemplo, produção de casinha, de cama para pets, transporte, logística, varejo de produtos, 50 bilhões de reais pet, né? Com 300 mil empregos diretos. Nós não estamos falando de clínica veterinária. Nós estamos falando dos pet shops, que é aquele lugar que você vai, é uma lojinha que tem ali até chocolate para o cachorro, né? O que você fala disso? Qual foi a tua experiência, a tua vivência com essas informações em relação à Bruna, ao pet shop, à clínica da Bruna? Isso é uma realidade mesmo, que cada vez ela está ficando mais fortalecida. E a tendência é ela ir
continuar nessa crescente que eu venho falando. Porque, assim, no consultório, não é uma ou duas vezes que às vezes a gente está, por exemplo, na dermatologia. Tratamento dermatológico é um tratamento bem oneroso. Ele é bem difícil, ele demanda tempo e demanda mesmo... Uma despesa alta. E aí, o que eu vejo é o dono virar e falar assim, olha, eu tive um contratempo assim, 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 mas se ele precisar, eu faço o que tiver que fazer. Então, hoje, é essa a realidade. Então, por isso, nós temos tido, né, essa parte esses números tão expressivos, porque faz-se o que precisa ser feito. Em Campo Grande, Bruna, nós temos ali no centro de Campo Grande, na rua Rui Barbosa, ao lado da Mato Grosso, tem uma clínica veterinária pública, cuja gestão é feita pelo município de Campo Grande. Como que está hoje, Bruna, a questão da evolução dos equipamentos de medicina veterinária? Tipo assim, ultrassom, essas estruturas de cirurgias mais invasivas, como a cirurgia cardíaca. Existe isso? Sim. Como que é isso? Hoje, assim, e é muito legal ver, porque quando eu estava na faculdade, não era essa a realidade que nós vivíamos. Na faculdade era quase assim, muito clínico geral e um ou outro especialista, na minha época. Hoje não, hoje nós trabalhamos com atendimentos especializados. Então, assim, vou fazer um atendimento, nós montamos mesmo uma equipe de especialistas para atender a demanda daquele animal. Então, nós temos especialistas em cardio, endocrinologia, dermatologia, acupuntura, neurologia. Hoje, aqui em Campo Grande, nós temos um centro de neurologia. Isso é animal? Isso, assim, é uma crescente na minha época de faculdade. Imagina que a gente ia pensar sonhar nisso. Em relação Exatamente. A isso. Nós temos especialistas em dor crônica, que é uma especialidade que até na medicina humana ela não é tão avançada, ativa, mas nós temos especialidade disso. Como é que é? Dor Especialidade em dor crônica. Entendi. Porque existem patologias que, né? Então, hoje se fala de telemedicina dentro da medicina veterinária, se fala em inteligência artificial, se fala em microchipagem. O que é isso? Como é que está a questão da segurança dos animais em relação a essa microchipagem que se fala? É uma informação que eu quero prestar para o ouvinte da Rádio Resgate. Você coloca um chip, ele tem uma emissão de sinal. Como que é isso, Bruna? Como funciona isso? O chip, ele é uma tecnologia que ela é mais realmente difundida fora do Brasil. Aqui no Brasil ela ainda não é tão né, expressiva, mas como funciona? Você faz a inserção do chip de maneira subcutânea. Não é um procedimento cirúrgico, não precisa de sedação, Entendi. Não precisa de nada disso. E aí, por exemplo, se seu animal se perder e outra pessoa encontrar, duas situações. Ou ela pode ir até um lugar, pedir para fazer a leitura do chip, e aí no chip vai ter lá as informações para poder te devolver. Ou, por exemplo, chega na minha loja uma pessoa que não é o cachorro dela. Eu noto que não é o cachorro dela, ela não tem costume, chegou lá com um cachorro aleatório. Eu posso fazer a leitura desse chip e ver, falar, mas esse animal tá no nome de outra pessoa. E aí solicitar que ela me dê Esse registro do chip é feito onde? Existe um órgão que é feito o registro? Como que é isso? Ele é particular. O chip, ele detém ali as informações do proprietário e tudo mais. Você coloca ali, aí você coloca seu nome, telefone e tudo, e aí coloca o chip, e aí esse cachorro se passar e fizer a leitura... Ah, entendi. Você tem um equipamento como se fosse um leitor óptico, por exemplo. Faz a leitura, faz tipo bipa o chip, e aí vem a informação para poder encontrar o dono. Hoje se fala também de imagens de diagnóstico avançadas. Como que está isso, Bruna? Tem, como que é? Ressonância magnética? Tem tomografia. Trabalhamos muito, inclusive assim, cirurgia de coluna. Lá a gente trabalha, né, com bastante. Eu trabalho com um especialista e assim, vira e mexe, ele olha assim, que a gente começa a montar os exames e ele não consigo mexer se não tiver uma tomografia. Então, olha que coisa legal. Você vê que a medicina veterinária está tão evoluída a ponto de termos começando essa equiparação. Claro que ainda precisa desenvolver muito, inclusive a parte cultural, de entender que... Você falou agora há pouco, Bruno, eu queria que você falasse disso. A gente estava falando ali daquele ambiente, né, de
de ter o animal como filho. Enfim, as pessoas elas têm uma estrutura de ultravalorização, de, vamos falar assim, não quase, mas uma humanização do pet. E você falou sobre a questão cultural. Explica isso, a questão da cultura, em relação a essa humanização do animal. Entender que, porque em partes nós temos a humanização, então assim, a pessoa ela coloca, né, muito de si, ela coloca muito das expectativas dela sobre o animal, e o desenvolvimento da medicina veterinária em resposta a isso. Então hoje o que eu noto é, as pessoas estão cada dia mais humanizando si mesmo. Então assim, faz a escolha, a pessoa fala assim, não quero ter um filho humano, quero ter filho pet. E aí ela entende que o tratamento vai ser o mesmo, porque existem vários animais que a demanda deles é realmente trabalhosa. Tem alguns que não têm tanta demanda, mas alguns exigem sim. Por exemplo, igual na minha área, é uma demanda que é o que eu falei, de tempo, de dinheiro, de atenção. Porque a dermatologia, normalmente doenças dermatológicas não curam de um dia para o outro, de uma semana para outra. Às vezes demanda um tempo mais longo. Muitas, assim, nós temos dermatopatias que são para sempre, não vai curar. Crônicas. Por exemplo? A atopia. A atopia, que é a dermatite atópica, ela não tem cura, ela tem controle. O animal atópico, ele é um animal que ele vive em controle, não curado. Então, às vezes, chega assim para mim e fala assim, já fui em não sei quantos veterinários, ninguém consegue curar. Porque não vai curar. É caráter genético, é uma estrutura fisiológica que não vai ter cura, mas vai ter controle. E aí, para obter esse controle, exige que o proprietário tenha... E, inclusive, assim, no final das minhas receitas, eu tenho um textinho que fala... Porque eu preciso conscientizar o proprietário da importância da participação dele. Porque eu estou ali no consultório, eu vou falar o que ele tem que fazer. Se ele não executar, ele vai virar e falar assim, não está funcionando. Não está, porque precisa executar, arrisca tudo que nós estamos passando. Né? Nós sabemos que, por exemplo, a urticária, seja ela aguda ou crônica, ela tem normalmente uma fonte de existência, o sistema emocional do ser humano. Então, tem pessoas que, se ela passar por um estresse momentâneo ali, ela imediatamente manifesta no corpo, na pele, uma lesão, uma coceira, uma urticária. Isso também existe no ambiente animal? Sim. O animal passar por um estresse e depois ele desenvolver, por exemplo, a manifestação da atopia ou de uma lesão na pele ou algo semelhante? Cães atópicos, inclusive, por que acontece? Nós falamos de animais que eles vivem num processo inflamatório exacerbado. Então, tudo que gera qualquer tipo de inflamação, de alteração nessa parte, vai fazer alterações na fisiologia dele, né? Assim, na estrutura. Então, dependendo do quanto isso o afeta, ele entra. Igual a gente fala, assim, tem animais que realmente o dono viajou, começa a vomitar, ou o dono viajou, tá super estável na parte da alergia, pipoca todinho, passa por algumas mudanças, porque é o que eu falo, eles não conseguem compreender por que essas mudanças estão acontecendo. Então eles entram naquele... E aí faz essa mudança, eles entram nesse quadro também. Quais os avanços que você mais observou em relação à medicina veterinária nesses últimos anos? Assim... Vamos imaginar você acadêmica de medicina ali do 4º, 5º ano, de medicina veterinária do 4º, 5º ano. Aí você vai ali, entra no laboratório da faculdade, tem alguns equipamentos que já chamam bastante atenção, mas hoje você, por exemplo, vai para uma clínica que tem que fazer uma cirurgia mais invasiva, você entra. O que mudou nesse tempo, Bruna? Tudo. Desde o bisturi, que hoje, assim, trabalhamos com bisturis elétricos muito mais eficientes, né, do que na época que era no bisturizinho mesmo, lâminazinha, não que tenha entrado em desuso, não é isso, mas existiu uma evolução muito grande nisso, a parte de laser para melhorar a cicatrização, laser para estimular a circulação sanguínea, né, da parte dermatológica,
ozônio, aplicação de ozônio, que dá um resultado maravilhoso. Meu Deus. Então, tudo, até na parte de exames, máquinas que hoje entregam leituras com muito mais agilidade. Na minha época, fazia leitura, você sentava lá e fazia a leitura. Não entrou em desuso, por exemplo, um microscópio. Isso aí não foi substituído. Então, a pessoa ainda vai lá e faz a visualização. Então, naturalmente, isso daí te faz ter um diagnóstico mais rápido. Portanto, a tua intervenção como médica veterinária é muito mais eficaz. Então, essa tecnologia ela impacta de maneira positiva, né? Como em tudo, na verdade, tem sido, né? Antigamente a gente tinha medo de emergência. Hoje a emergência é normal. Porque antes a gente tinha medo de emergência por quê? Até achar um cirurgião específico, até achar a equipe de anestesia. Hoje nós temos várias equipes de anestesia capacitadas. Antes não tinham tantos anestesistas disponíveis. Então, assim, acontecia uma emergência, era um evento, você tinha que sair correndo, meu Deus, não sei o quê. Como que eu vou pedir um exame de imagem à noite? Hoje nós temos como pedir exame de imagem, temos como pedir exame de sangue. Então, hoje nós temos essa estrutura para conseguir um Em relação aos cuidados preventivos, Bruna, eu acho que por causa dessa humanização do pet também evoluiu muito. Assim, vacinação, check-up, as pessoas falam de nutrição especializada, né? Hoje, lá, nós trabalhamos muito mais com a parte preventiva. Então, eu, graças a Deus, assim, tenho conseguido, né, trabalhar muito essa estrutura, né, de que é melhor prevenir e que vale a pena prevenir. Porque antigamente, só levava o cachorro no veterinário quando ele ficava doente. Então, você descobrir que se você leva antes de ficar doente, é muito melhor para você e para o animal. E tá conseguindo, né, desenvolver isso é muito importante. Então, hoje a gente trabalha mesmo com preventivo, igual medicações para controle de ectoparasitas, medicação para controle, né, de mosquito, porque aqui em Campo Grande nós temos a região endêmica. Então, aqui a cada 10, 15 cachorros tem leishmaniose. Então, numa estrutura dessa, a prevenção é o principal. E você falou também, Bruna, quando você falou, eu desde pequena sempre quis ser médica veterinária, o ambiente que eu fui educada e tal, e eu também gosto de relacionamento com pessoas. Você fez essa fala no início do nosso bate-papo. E como é que está... Nesse período aí da tua experiência de vida como médica veterinária, como é que houve mudança no relacionamento entre o médico veterinário e hoje a gente fala dos tutores dos animais? Em que sentido essa mudança? Como que isso hoje como que é a prática do relacionamento do médico veterinário ou do proprietário do pet shop que vai dar banho, que vai cuidar, que vai pôr o perfume, que vai pôr a gravatinha? Como é que é esse relacionamento? Ele também comercializou, ele também entrou nesse ambiente de estrutura profissional? O relacionamento entre você, médica veterinária, e eu, proprietário do pet. Sim. Ou tutor do pet. Hoje nós vemos os tutores mais conscientes e mais atentos às indicações. Antigamente você falava o que era para fazer e ele ainda batia mais o pé. Claro que sempre tem, né? Mas hoje você vê assim que as pessoas levam mais a sério, né? Quando eles buscam a consulta, eles buscam, né, o auxílio e você fala, mas eu preciso disso, disso, disso. Então hoje você vê que existe uma atenção a mais para realizar exatamente o que foi solicitado. Então eles estão mais conscientes, os tutores hoje estão se empenhando mais. A gente sabe que a medicina, aliás, todas as profissões, nós vamos falar especificamente da medicina veterinária. Você como médica veterinária, você tem não só uma ética profissional, mas você tem um protocolo. Então nós sabemos que você recebe um animal, você segue ali um padrão protocolar para você fazer um atendimento. E sabemos que isso vem se desenvolvendo, vem evoluindo, porque a gente está falando de humanização não só dos pets, mas também a gente fala da humanização dos tratamentos e da qualidade de vida quando você, por exemplo, menciona sobre acupuntura para animais. Bruna, o que é isso?
Como se faz isso? Quem tem especialização nisso? Quem desenvolveu isso? Quem que um dia pensou em fazer acupuntura? Como que é? Explica esse ambiente, porque é algo para mim totalmente inédito. Ouvir isso, é inovador. Todas essas estruturas realmente elas vieram, né, de fora. Então, a partir de assim, na faculdade, nós temos um período que chama o estágio obrigatório, que aí nós fazemos o estágio supervisionado. Ou seja, é para desenvolver nossa habilidade, só que ainda não estamos formados. Então, nós saímos para atendimento supervisionados. E aí, nessa hora, é a hora que todo mundo vai atrás do que imaginou. Então, tem muita gente que vai fazer o supervisionado fora. E aí, vai ver essa cultura que é difundida mais no exterior e traz. E aí, começa-se. A parte de acupuntura mesmo, ela veio lá atrás mais voltado para a parte das dores crônicas, igual nós temos raças hoje que era o bulldog inglês. O bulldog inglês, ele era um cão de porte grande. Ele era um cão que tinha espaço para tudo aquilo. E aí foi se fazendo as mudanças genéticas de cruza e aí ele se tornou um animal pequeno. Entendo. Com uma estrutura muito grande. Então, o que acontece? Eu costumo brincar. O pedigree de um bulldog inglês é problema de coluna. Por quê? Porque ele tem uma estrutura de um animal grande num espacinho desse tamanho. Entendi. E aí, trava, pinça, igualzinho acontece com a gente. E aí, um profissional de uma medicina integrativa, que vai ser uma acupuntura, é muito importante nessa hora. Para auxiliar nessa dor, nessa inervação que tá... Entendi. Entendeu? Então é muito legal e ela vem se desenvolvendo cada vez mais. E a acupuntura, ela tem os mesmos fundamentos da acupuntura humana. Sim, tudo. A parte fisiológica como um todo é muito parecida. Então, se você me falar assim, meu médico me passou tal coisa, não sei o que, pra mim faz muito sentido. Porque é tudo muito parecido. O que difere são as particularidades do indivíduo, tudo mais, mas é tudo muito parecido. Entendi. Que interessante, hein, Bruno? A gente falar de medicina integrativa na medicina veterinária, falar de acupuntura na veterinária, né? O que você observa, Bruna, as perspectivas futuras para a medicina veterinária? Você trafegando por esse ambiente de uma evolução imensa em apenas uma década, porque houve uma evolução imensa, o que você observa de perspectivas futuras? O que você pensaria enquanto profissional da medicina veterinária e enquanto empresária, para onde você deve ir? O que você vê? Qual é a tua visão em relação ao futuro do pet shop e da medicina veterinária? Eu vejo que aquele sonho de criança se tornando realidade mesmo, que é o sonho de viver uma medicina dentro da medicina veterinária, né? Porque nós somos médicos, nossa essência é da parte da saúde. Só que a nossa preferência são pelos animais. E eu vejo que no futuro que não tão distante, esses ambientes se equiparando mesmo, porque nós temos estudado, nós temos buscado, o mercado tem se desenvolvido para que no dia de amanhã grandes centros veterinários, hospitais mesmo, estrutura de hospital, medicina de emergência, tudo isso voltado para esse ramo. Então é uma realização imaginar que nós estamos nesse caminho. Porque quando eu estava na faculdade, era a coisa mais legal do mundo. Estava no hospital veterinário, chegava uma emergência, aquela correria. Nós gostamos disso, né? Aquilo gerava, de certo, uma adrenalina violenta, né? E muito legal. Para tentar salvar o animal de um trauma, de um acidente. Passava madrugada, igual também, nós sempre temos que fazer pequenos e grandes, né? E cavalo com cólica. Passava a madrugada inteira, você ia ver um monte de gente lá no hospital. Não precisava, nem contava a hora mais, mas estava lá, participando daquilo. Então, nós somos levados por esse ambiente, porque nós gostamos para resolver o problema. Exatamente. E tirar o animalzinho daquele ambiente de sofrimento. Então, eu vejo que, assim, a tendência é aumentar mesmo isso daí e o mercado está acompanhando. Entendi.
E qual seria, Bruna, a tua orientação para um médico veterinário ou para um acadêmico? Qual seria a tua orientação enquanto profissional em vertentes diferentes, que a gente está falando aqui de medicina veterinária e de pet shops, né? Como empresa, enquanto empresa? Qual seria a tua orientação em relação a isso para um acadêmico de medicina veterinária que está terminando a faculdade nesse tempo? O que você diria a ele? Buscar, sim, buscar desenvolver realmente a parte prática o máximo possível e ler, se atualizar. Ele precisa estar sempre se atualizando. Entender que a faculdade dá só o pontapé inicial. Nós que vamos entregar o restante. Então, na faculdade, ele explica o que é um antibiótico. Agora, qual o antibiótico de escolha para tal enfermidade? O que fazer, o tempo de uso. A posologia, dosagem. Exatamente, tudo isso nós vamos desenvolver as nossas características. Então, cada profissional tem a sua conduta. Então, se o acadêmico ele já tem essa dimensão, ele sai muito mais com mais informações do que o que a faculdade entrega. Porque a faculdade entrega a gente meio cru pro mercado. Não ensina você a ser empresário, ele não te ensina, ele ensina você a ser veterinário. Ele não ensina que você tem que parar, explicar pro tutor, não sei o que. Então, essa experiência, se ele puder ter tudo isso durante a faculdade, ele sai um profissional lá na frente. Exatamente. Muito à frente do que os que só fazem a faculdade ali, o beabá. As informações que nós temos hoje de vários conceitos de coach, de administradores, de palestrantes, enfim, de pessoas que são envolvidas com o ambiente profissional, é de que muitas profissões no futuro deixarão de existir. Porque, mais do que nunca, a inteligência artificial tem tomado espaços e feito aí um trabalho que demandaria muitos profissionais e muito tempo. A inteligência artificial tem feito com poucos minutos. Você pensa que na medicina veterinária é preocupante isso? Será que a inteligência artificial vai substituir o médico veterinário? O que você pensa disso? Eu acho que não. Não é um cenário que me amedronta, nada nesse sentido. Entendo. Porque existe muita particularidade. Então, como é uma estrutura que existe tanta particularidade, não tem como você trabalhar com uma receitinha de bolo. Entendo. Então, por exemplo, um animal, se o seu animal é atópico e o meu também é, eles fazem o mesmo tratamento? Não. Entendo. Porque o seu pode apresentar de uma maneira, o meu pode apresentar de outra maneira. A particularidade de como você vive na sua casa é diferente da minha. Então, existem tantos pontinhos que precisam ser ligados que eu vejo só um que... Exatamente. Ser humano é capaz de abstrair. E numa consulta demorada ainda. Não dá para ser... Assim, eu falo, tem que perguntar. Em consultas, por exemplo, eu pergunto o que usa de produto de limpeza na casa, quantas vezes você limpa a sua casa, o que você usa para limpar? Você usa aspirador? Você usa isso? Que tipo Entendo. de informação que eu preciso, mas que para mim isso é uma informação que tem validade. Relevância. Exatamente. Que às vezes você vai perguntar, e aí, só que assim, existem cenários que você faz algumas perguntas, cenários que você não tem necessidade. Então eu acho que a inteligência artificial ela vem trazendo muita coisa bacana, mas a parte do instinto ela não vai conseguir. E na veterinária a gente tem muito isso, a gente tem muito... O sexto sentido, sabe? De ir vendo para onde que tá indo, porque nós trabalhamos, na verdade, num cenário meio cego, né? Porque nosso paciente não fala pra gente. Dói aqui, minha perna tá doendo aqui, ó. Não. Então, a gente trabalha muito olhando, observando. É algo que me ocorre, né? Cara, deve ser bem mais difícil a medicina veterinária, porque justamente por causa disso. Você não consegue obter um diagnóstico preciso se você não tiver um tempo muito maior, porque, como você falou, o animal não fala. Então você tem que fazer uma anamnese ali mais apurada, mais demorada, até chegar em um lugar. Você tem que buscar o porquê. Então, assim, chega pra mim e fala assim, vomitou. Então eu preciso sentar e falar, vomitou por quê? Vamos lá. Possibilidades do porquê vomitou, vou ter que perguntar pro tutor. O tutor mente muito. É uma coisa de outro mundo, eles dá viram... comida e fala que não deu. Exatamente.
Fala assim, mas não é possível, não tá estabilizando. Não, só come a ração que a senhora falou. Só que aí eu falo que é onde a inteligência não consegue substituir. Eu olho e eu falo, não tá, porque eu sei como funciona. Acho que foi ontem até eu fiz um retorno, e aí eu conversando, preparando a medicação, aí eu peguei e falei assim, e a alimentação? Tá regradinha, só daquele jeito que eu falei? Aí ela, tá. Eu olhei e falei, esse seu tá não bateu, não achei não que convenceu. ele... Aí ela, não, mas sabe o que é? É que de vez em quando... Eu falei, aí, e o pior é que assim, é nesse de vez em quando que tudo ocasiona. muda. Eu tenho experiência própria, né? Que as cachorras da Isabela tinham uma alergia profunda, nunca saravam. E aí a gente descobriu que, na verdade, elas não podem comer outro alimento a não ser a ração, que é uma ração especial, caríssima. E aí, a partir do momento em que a gente encerrou o fornecimento de outros alimentos que não fosse só a ração, acabou o problema. Então, isso acontece bastante. Vixe, uma rotina... E aí, como é a minha área, né? Então, eu fico assim, lá, pra mim, se você entrar na minha loja, não tem petisco sem ser petisco funcional. Tudo lá tem que ter um fundamento. Então, assim... Como assim, Bruna? Porque existem alguns tipos de petiscos que eles não têm uma finalidade específica, né? Você não consegue tirar benefício. Ele é só pro animal morder à toa, nada, entendeu? Entendi. E lá, não. Eu trabalho com tudo funcional. Então, se você vai dar um sachê, você não vai dar um sachê, só um sachêzinho aleatório. Não. O sachê que eu vou escolher para ter disponível para você comprar lá é um sachê hipoalergênico, com enriquecimento, uma estrutura de formulação específica que vai melhorar isso. Aí eu já tenho sachê para animal dermatológico, eu tenho sachê para animal cardíaco, sachê... Então, entendi. De maneira funcional, já que eu vou ter que implantar certos tipos de coisa, então com algum benefício para a saúde do pet. Isso demonstra a evolução violenta que teve na área da medicina veterinária, né? Alimentação natural, hoje, eu tenho animais que a restrição alimentar deles é tamanha que eles fazem uma alimentação específica, balanceada, e, por exemplo, com que... Quantas vezes na semana o senhor come carne de avestruz? Não Nenhuma. come. Animais que a dieta deles, a proteína principal é a carne de avestruz. Rã. E como que se chega nisso, Bruna? Aí, essa é a intervenção da anamnese? Isso, Você vai... é diagnóstico clínico. Essa parte, né, ela gira mais em torno de diagnóstico clínico Você mesmo. consegue fazer o diagnóstico clínico como? Na maioria das vezes é por exame laboratorial? Como que é isso? Não, na maioria das vezes é na conversa e no desenvolver da anamnese mesmo. Quando a gente fala de diagnóstico clínico, é justamente mais na parte da consulta do que exames complementares. Você vai fazendo o teste. Vou dar a carne de avestruz para esse animal, não melhorou da carne de rã. E aí exemplo, vai chegando num lugar. Um animal desse a gente coloca em dieta de restrição. Chama dieta de restrição. Então eu vou restringir toda a alimentação dele. Aí, pronto. Parou, não come mais nada. É só isso. Beleza. Vou começar a liberar alguns alimentos. Entendi. De maneira gradativa, um por vez, para nós vermos como ele reage. Existe sim um teste, né, que você faz na pele, igual faz com a gente. Aí faz o piquezinho, tudo para ver se tem reação inflamatória, exatamente. Mas ainda as pessoas têm bastante dó para fazer, então essa parte, esse diagnóstico clínico ainda é o diagnóstico de preferência. Entendi. E aí você vai fazendo assim, então faz a dieta de restrição, ela leva um tempinho, que é onde eu mais perco tempo, porque eu levo 1 ou 2 meses, pelo menos, para mudar a cabeça do tutor de que ele realmente precisa fazer a dieta de restrição. E ela dura de 90 a 120 dias. Então, eu levo 60 só para convencer, mas nisso ele já trocou a ração, mas ele ainda não deixou restrito. Aí, depois então, minha dieta de restrição vai começar só a partir do momento que restringir. Porque toda vez que ele burla a nossa dieta, a gente volta lá atrás. Bruna, por exemplo, fala um preço assim de uma ração que seja cara realmente. Uma ração... Hoje eu trabalho, por exemplo, com a linha da Royal. Ela é maravilhosa. Eu amo. Existe ração para, por exemplo, para gatos que têm problema hepático,
Para gato que tem problema renal, é outra ração. Para o cachorro que tem problema cardíaco, é outra ração. É assim. Qual o valor, por exemplo, de uma ração que realmente seja cara? É isso que eu tô falando. Um saco de 2 quilos, 200, 250 reais. 2 quilos. Porque é uma ração específica para animais que têm também problemas de restrição em algum ambiente desse. Como rim, fígado, coração. Hoje, por exemplo, na ração hipoalergênica, eu tenho hipoalergênica para cães pequenos, eu tenho hipoalergênica para cães de raças médias, eu tenho hipoalergênica para cães com caloria moderada, porque aí ele é um cão hipoalergênico, mas ele também tem um sobrepeso, então você vê, e na mesma marca. Entendi. Então, é uma tecnologia muito forte, né? É muito legal, assim, o desenvolvimento, as micropartículas para que o organismo não faça o reconhecimento dessas proteínas e realmente essa ração não gere, né, nenhum tipo de resposta do organismo. Então é uma tecnologia muito legal. A medicina veterinária, Bruna, quando a gente fala de médico veterinário, a gente pensa do médico para o animal. É o médico que vai cuidar do animal. Mas o médico veterinário, ele é fundamental para saúde humana, porque o médico veterinário é aquele cara que está ali no ambiente de abatedouros e etc. para cuidar da rigidez ali, da higiene, de toda uma estrutura. É assim também? Qual que é o papel do médico veterinário em relação a isso? Não, a medicina veterinária ela é saúde pública total. Ela realmente cuida desde o humano até o animal. Ela faz esse controle, porque, por exemplo, realmente na estrutura de frigoríficos, quem faz o controle dali, quem vê a inocuidade dos produtos, parte de temperatura, parte de análise microbiológica, tudo isso são os médicos veterinários. É o controle de qualidade gerido por um médico veterinário, fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, por médicos veterinários. Então, nós cuidamos de tudo isso. Zoonoses. Então, são patologias que passam para o ser humano. Quem faz o controle? O médico veterinário. Então, assim, a medicina veterinária, ela cuida de um todo mesmo. Então, se o médico veterinário, por exemplo, a gente tem um tabu muito grande que é a toxoplasmose. O pessoal fala assim, mulher ficou grávida, tira o gato. Não precisa. Isso aí são outras... E quem tem mais know-how para fazer essas afirmações? O médico veterinário. Até mais do que, às vezes, o médico em si. Por quê? Entendo. Porque ele conhece o começo, meio e o fim. Entendo. O médico, ele vetor, tá né? ali, exatamente, na parte do humano. Nós não, porque realmente faz parte do nosso atendimento e do nosso estudo mesmo. Nós estudamos do começo, meio e o fim. Então, nós estudamos a parte do onde começa a infecção. Então, vetor, hospedeiro intermediário, toda essa parte. Nós vemos a parte da infecção em si. Como quando ela passa para o ser humano, o que ela causa no ser humano. Quando ela está no animal, como que ela se desenvolve. Então, nós trabalhamos tudo. Então, quando a gente fala assim, não tem problema o gato, por exemplo, com a mulher grávida, é uma afirmação de extrema valia. Entendo. Então, a veterinária Hoje nós temos no Brasil 240 mil médicos veterinários, aproximadamente inscritos no Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina Veterinária. Nós temos aproximadamente 60 mil deles inativos na profissão, mas tem aí em torno de 182 mil médicos veterinários. Como que você fala para mim em relação ao campo de trabalho? Tem espaço? Tem espaço e tem muito a se desenvolver ainda. Então, assim, hoje nós temos muito espaço porque existe muito diferencial. É isso que eu estou pontuando quando a gente fala de especialidade, por exemplo. Entendo. Então, eu sou neurologista. Foca na neurologia. Eu sou endocrinologista. Ele foca na endocrinologia. E isso, Bruna, tem as faculdades, as universidades, elas têm cursos específicos. Há necessidade de se fazer uma especialização para atuar nesse ambiente, por exemplo, da neurologia? Então, na verdade, para você desenvolver um trabalho mais detalhado, sim.
Mas nós saímos capacitados a desenvolver a essas habilidades. Sim. E, por exemplo, aí eu volto e falo o que eu falei pro acadêmico ainda. Estuda e se atualiza. Porque se você está estudando, está se atualizando, eu vou no Google e digito uma coisa, eu leio aquela informação diferente do que você. Então, você vai ler uma informação e você não vai ter o conhecimento por trás para absorver. Agora, se eu digito e eu leio, eu falo, legal isso daqui. Aí eu vou entrando em outro site, vou entrando em outra aba para ir entendendo aquilo ali. No entanto, que no Covid, eu já tinha uma planta que eu usava muito, que eu gostava de colocar nas minhas manipulações e tudo mais. E aí, eu já usava ela há um tempo para a parte dermatológica. E aí, quando teve o Covid, eu estudando, porque eu paro, eu sento e eu vou estudar. Eu vou me aprofundando, vou vendo artigo, Ela foi uma das opções levantadas, porque ela tem ação antiviral, nananana. Então, olha uma coisa que eu já usava ali há um tempo, que não era tão difundida, foi porque eu cacei ela, encontrei, usava e gosto, inclusive ainda uso, na medicina humana chegando depois. Entendi. Olha que coisa mais legal. O mercado, eu já tá usando uma coisa que aí numa hora de tamanha importância, que foi a época do Covid, essa substância ser levantada. Estrutura. Exatamente. Interessante. Muito bem. Bruna, eu quero que você faça as considerações. O teu pet shop fica em que rua? Que número do imóvel? Qual o telefone de contato? Eu quero fazer um merchandising aqui. Como se chama a clínica? Chama Boutique Pet. Nós temos o consultório, nós fazemos o atendimento completo. Então, nós temos hospedagem, nós temos daycare, nós temos banho e tosa, loja e o consultório para atendimentos. Precisa de internação também? Fazemos internação, e se for necessário, cirurgia, tudo. Fazemos atendimento completo mesmo. Fico localizada na 13 de junho, 1900. Eu fico próximo ao... Tem a Universal... Ali na Mato Grosso, eu fico umas 5 quadras da Universal. Adiante, para frente. Exatamente. Então uma região rua 13 de junho, 1900. Qual o telefone para contato, Bruna? 3027 4450 e tem o WhatsApp. Esse telefone tem o WhatsApp, então pode chamar no WhatsApp e ele fica 3027 4450. Vou repetir aqui, 3027 4450. É o telefone da clínica da Bruna, que se chama? Boutique Pet. Boutique Pet. Fica na rua 13 de junho, número 1900. Se você quiser ir lá conhecer a clínica, eu queria que você repetisse, Bruna, porque é muita coisa que vocês fazem lá. Qual é o atendimento que você entrega para o consumidor? Vamos lá. Daycare? O que é isso? Daycare? Para ir brincar. O animal, às vezes, fica o dia inteiro sozinho em casa. Não, aí é brincadeira eu escutar um negócio desse. Vai lá, é creche. O cara vai levar o pet para fazer creche de cachorro. Não, rapaz. Vai lá pra gente mimar. Vai pra lá, a gente mima, brinca. Ele vê os amiguinhos dele, porque lá tem um monte de amiguinho pra ele brincar. Entendeu? Aí ele brinca. Como diz um amigo meu advogado, e vai pra acabou casa. Tudo, o mundo acabou. Não, e a gente entrega igual creche, tá? Porque, se manda comidinha, ele brinca o dia inteiro. No final do dia, a gente põe pra comer, toma o banho, chega em casa, deita e dorme. Igual criança mesmo. O que mais, Bruna? Hospedagem. Então vai viajar, pode deixar que a gente cuide e a gente mima muito. Se fosse um hotel, né? Exatamente. A parte de banho e tosa, então centro de estética. Eu tenho uma funcionária especializada, maravilhosa. As minhas meninas são maravilhosas. A gente pode ir lá, porque assim, minhas meninas são coração demais, atenciosíssimas, elas mimam, elas deitam no chão com eles, e eles que mandam nela. Quem manda mais do que eu lá é os cachorros. E aí, então, a parte de centro de estética, a parte de loja, então eu tenho parte de acessórios, ração, medicamento, tudo. E temos a parte de atendimento no consultório, aí só comigo, né? Aí consultório, cirurgia e a internação. Na minha estrutura ali, eu tenho o consultório, hospedagem, daycare, centro de estética. E aí eu trabalho com uma... Regime de parceria. Isso. Com a clínica para fazer cirurgias e internação. Cirurgia e internação eu faço lá. Muito bem. Rua 13 de junho, 1900 3027 4450 é o telefone da clínica da doutora Bruna Ziada, que agora eu vou pedir para fazer as considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo maravilhoso, cheio de informações importantes.
Muito obrigada. Assim, realmente é uma coisa que eu já vinha, né, no meu coração de trazer essas informações, porque eu acho que é de grande valia. E eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, agradecer e elogiar que está um ambiente maravilhoso, que delícia isso daqui. Eu já sempre estou seguindo e dizer que assim, estou à disposição para o que precisar. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho que tem sido desenvolvido, parabéns pelo trabalho que a instituição como um todo ela desenvolve, porque assim é um orgulho para mim, né? A instituição como um todo, disso? Exatamente. Então eu olho assim, eu falo, Deus, isso tudo é maravilhoso. E para ver, agora a gente cuida do ser humano ao peste. Muito bem. Muito obrigado, você ouvinte da Rádio Resgate. Nós começamos exatamente às 9 horas e nós estamos encerrando exatamente às 10 horas. Que Deus continue abençoando aí a sua vida, continue ligado na Rádio Resgate, a rádio que transforma vidas. Então nós estamos encerrando agora aqui com o Rodolfo no comando tecnológico de toda a estrutura ali, esse podcast chamado Resgate no Lar, cuja direção, coordenação, criação é da autoria do pastor Samir Zayed, o meu pastorzão, que eu amo, e que Deus abençoe a vida dele, que você tenha um dia de excelência, continue ligado, porque aqui você tem ganho. Muito obrigado, Rodolfo, valeu, um abraço, gente, até a próxima.